Meninas, muito obrigada. Desculpa tê-las incomodado ali, tirado vocês da palestra, mas é também por uma boa causa, né? Afinal de contas, a gente ouve tanta notícia negativa que quando tem notícia positiva, a gente tem que se esmerar e passar essa notícia adiante, né? E assim que seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigada. Amém. E aí, Rosana, parte da coordenação, porque nem todas estavam lá, mas como é que foi essa conversa para iniciar a divulgação desse evento lá realizado? Então, olha, como nós pudemos perceber, né, um evento que veio sendo preparado desde novembro do ano passado. Então, quer dizer, com muito carinho, com muita dedicação, sabendo também da importância desse evento, já que as catequistas se reuniram para estudar, então, essas novas diretrizes da iniciação cristã. Né, o que é que a diocese está pedindo, tudo. Então, de uma maneira muito gostosa, falando isso, de uma maneira muito animada também, o dia foi bastante produtivo. E saber, né, Cidinha, que você está fazendo isso voltado para quase 1000 crianças que depois farão a catequese. É realmente uma grande responsabilidade. E é realmente uma alegria a gente poder testemunhar, saber de toda esse amor com que essas mulheres, esses homens, esses jovens encaram este serviço, essa pastoral da catequese. E nesse primeiro bloco, vocês já puderam testemunhar essas palavras da Rosana, dentre as palavras das nossas amigas que participaram nesse bloco, mas é claro que o evento ainda teve muito mais e é o que nós veremos a seguir. Voltando com o nosso programa, hoje aqui em companhia da Rosana, mostrando aí uma matéria legal que ela realizou para nós lá na Paróquia Santíssima Trindade, no encontro de formação para catequistas. E a gente sabe que a partir da catequese renovada, né, ainda na época do Papa João Paulo II, colocando a catequese dentro de um processo permanente da vida, né? Então, quando a gente fala em catequese, muita gente já pensa que catequese é coisa para criança, mas você veio mostrar que esse processo de fato é grande e testemunhou catequese de adultos aquele dia. Testemunhei catequese de catequistas, né? É interessante. Se não me engano, a Virgínia que comentava isso, que a gente só deixa de catequizar depois que morre. E eu ainda pensava nas palavras dela. Tanta gente que já se foi, mas que continua catequizando, né? Se a gente pegar, por exemplo, um exemplo muito presente ainda na nossa vida, o Papa João Paulo II. Quem é que ainda não fica maravilhado com os seus ensinamentos, com as cartas? Você pega o Padre Léo. O Padre Léo já faleceu, já está lá morando junto de Deus, mas quem ainda não fica maravilhado em assistir uma palestra? Então, quer dizer, formas de evangelizar e de catequizar a gente tem até depois que já se foi, né? E enquanto anônimo, então fica muitas vezes a catequese dentro de lembranças familiares, quando um pai da também. Gente, uma família. Mas as pessoas que tiveram possibilidade de deixar obras, né, como citadas aí o Papa João Paulo II, o Padre Léo e tantas outras pessoas, tantos outros livros, ou seja, através da música. E quem sabe nós, né, Rosana, dentro aí do Sementes de Esperança, vai completar 7 anos, então quer dizer, mais de 300 programas que já foram lançados de evangelização também. É um acervo catequético, sim, e quem sabe o nosso nome fica aí para ser lembrado daqui muitos e muitos anos, quando a gente chegar lá, mas é uma riqueza deixada. Eu ia falar isso, desde que seja daqui muitos e muitos anos. Deus abençoe que fique. Mas só brincando para descontrair, mas aí dentro desse evento tinha um palestrista escolhido para o dia, então nos fala um pouquinho dele. Então, quem ficou com os catequistas durante todo o período do encontro foi o Alexandro, ele que é seminarista do Seminário Maior, está estudando e residindo em Londrina, mas que faz seu trabalho aqui em Arapongas, na paróquia Santa Rita de Cássia. Uma pessoa extraordinária, um jovem que tem uma bagagem tremenda e um jeito muito bacana de envolver todos aqueles que puderam presenciar e fazer esse encontro. Eu, infelizmente, não pude participar dele 100%,
porque eu tinha uma outra função também nesse dia. Mas, Cidinha, é muito bacana ver a forma como ele usa da palavra e dos exemplos para se aproximar e para chegar até cada uma das pessoas que lá estavam. É o dom que Deus capacita, né, a cada um. E vamos então conhecer o Alexandre. É com muita alegria que eu apresento a vocês agora o palestrante aqui de todo esse retiro, de todo esse dia de formação, que é o Alexandre. Seja bem-vindo aqui na TV Paraná, no programa Sementes de Esperança, um programa que é, claro, voltado para levar as notícias da nossa Igreja Católica para toda a nossa cidade. Eu que agradeço o convite aqui das catequistas da paróquia, né? É uma alegria estar com este grupo, né? Enfim, a gente vem trazer um pouquinho daquilo que a gente aprendeu ao longo dessa caminhada, né? E, claro, sempre, não em nome da gente, mas em nome do próprio Cristo, que é o idealizador de tudo isso que nós estamos aqui fazendo. A catequese tem esta missão de anunciar a Ele mesmo, né? Então me conta um pouquinho, Alexandre, você é de onde? Bom, eu sou da Diocese de Apucarana, né? Nascido em São José dos Campos, mas minha família mora em Apucarana já há bastante tempo, né? Mas hoje fixamos residência, a mãe em Apucarana. Eu moro em Londrina, porque o seminário, a etapa da teologia que é da Diocese, moramos em Londrina. Temos lá a casa, o seminário de teologia lá, né? E eu estudo na PUC, por isso Londrina, né? Para ficar mais fácil. E faz trabalho nos finais de semana aqui em Arapongas, é isso? Isso, nos finais de semana eu trabalho na paróquia Santa Rita, na Zona Sul, aqui de Arapongas, né? E estamos lá já há um ano, esse é o segundo ano que eu estou lá na paróquia, junto com o Padre Lino, fazendo esse trabalho dos finais de semana, dentro daquilo que ele nos pede, nós estamos trabalhando e também, uma vez ou outra, né, sempre que há oportunidade, a gente vai também aonde nos convidam, nas paróquias aqui da cidade. Muito bem. E essa formação que está acontecendo hoje, nós conversávamos com parte da coordenação da catequese, né, que elaborou, idealizou esse momento, esse encontro, e elas falavam sobre essas diretrizes da nova iniciação cristã proposta pela Diocese. É esse o tema central da sua formação hoje? Isso, nós estamos caminhando bem por aí, né? A igreja no Brasil, a catequese de maneira geral, ela tem trabalhado uma dimensão muito interessante, né? A igreja caminha com a questão da catequese mistagógica. Hoje nós caminhamos por aí, né? As diretrizes nos apontam essa necessidade de uma catequese mais orante, de uma catequese que de fato nos oriente, porque a catequese ela tem essa dinâmica de orientar, né, jovens, adultos, crianças e todos que se dispõem ao processo de um encontro com Cristo. E esse encontro tem que ser pessoal, tem que ser de fato profundo, né? E esse encontro, muito mais do que passar ele, nós temos que primeiro fazer. A catequese tem que ser a primeira a fazer esse encontro, para depois poder levar. Porque afinal ninguém dá aquilo que não tem. Pois é, num dos minutinhos que eu passava por ali, enquanto você estava falando com os catequistas e tal, eu percebi que você tinha lá uma imagem com diversos rostos supostos de Jesus Cristo, né? Aqueles que a gente está acostumado a ver nos filmes, a ver nos banners, a ver aí até mesmo nas nossas igrejas. E falava com todos os catequistas sobre qual é a imagem de Jesus Cristo que a gente tem hoje. Eu achei maravilhoso, porque a imagem de Jesus Cristo que a gente tem que ter não é essa, né, Alexandre? A pergunta que nós temos que fazer sempre é esta, né? Quem é Jesus Cristo? E mais do que saber quem é Jesus Cristo, nós temos que nos perguntar, enquanto catequistas, que Jesus nós estamos transmitindo, né? Qual Jesus nós estamos mostrando na catequese? Não podemos ficar com um Jesus mágico, com um Jesus poderoso, ou com aquele Jesus coitadinho, sofredor, ele sofreu. Não, nós temos que de fato ter plenos em nós que Jesus é Filho de Deus, que ele veio morar entre nós, que ele revelou-se, né? Deus quis fazer morada entre nós. E Jesus é a plenitude desta revelação. Nele o amor do Pai é manifesto, nele o amor do Pai é pleno e nele nós vamos, claro, fazer a nossa caminhada de cristãos. E isso é importante, esse Jesus doação, esse Jesus amor, é esse Jesus que a catequese tem que anunciar. Claro que ele tem um rosto, claro que ele tem um nome, mas porém esta não é a dimensão mais importante. Até porque Jesus está e é realmente a Eucaristia, está presente real e sacramental na Eucaristia. Então Jesus é, de fato, essa dimensão bonita, essa dimensão bela que nós temos que ter. E se nós não
vemos Jesus, se nós não enxergamos Jesus, em 3 pontos que eu gosto muito de dizer às catequistas, na Eucaristia, na palavra e no irmão, não importa sabermos se ele era loiro, se ele era moreno, se ele tinha olhos assim, olho assado, isso não é o mais importante. O importante é sabermos reconhecer Jesus na Eucaristia, no irmão e na palavra. Nossa, que lindo isso! Muito bom. Agora eu adoro dinâmica. Eu acho que o encontro que você passa o dia inteiro tem que ter umas dinâmicas e tal. E eu já fiquei sabendo aí nos bastidores que lá na sala onde está acontecendo o encontro tem um saco de sal, tem baú, o que mais? Então, eu gosto de pedir até quando as catequistas me convidaram, eu falei, eu vou pedir umas coisas estranhas para vocês, né? Eu gosto de usar um pouco essas analogias, né? Porque gravam, as imagens, elas chocam no primeiro momento, né? E depois elas também nos ajudam a memorizar as coisas. Então eu uso ali uma escada, eu uso ali o vaso de barro, eu uso sal, o fogo, né? Algumas imagens, o baú, né? Que eu gosto sempre desta imagem do baú, que nos ajuda também a essa questão do tesouro que nós temos que guardar, né? Então eu gosto de usar essas dinâmicas, mas que fora do contexto elas não têm assim muito a ver, mas ali dentro do momento elas vão ganhando sentido e vão de fato sendo esses sinais, né? Nós precisamos de sinais, é muito importante o sinal na nossa vida, porque o sinal fala muito em nós, né? E para nós, e a partir desses sinais nós vamos guardando, porque pode ser, hoje eu falo aqui com elas o dia inteiro, e depois elas podem não lembrar de muita coisa que eu disse, mas o exemplo, a dinâmica, essas coisas ficam, gravam, né? Então eu gosto de usar essas dinâmicas porque geralmente elas funcionam. Ai, que bom. Bom, nós vamos te liberar agora, porque já está quase na hora do Alexandre voltar para lá. Eu quero te agradecer imensamente. Sempre que tem alguém aqui conosco, a gente sempre diz que o Senhor continue te abençoando, continue iluminando, te dando todos esses talentos e que você continue colocando esses talentos em comum, porque catequizar catequistas é lembrar também que essas palavras, esses exemplos, essas dinâmicas todas que ficarão gravadas, serão espalhadas por tantas famílias, por tantas crianças. Então, muito obrigada, que o Senhor te abençoe. E os Sementes de Esperança está sempre aberto para você vir, dar o seu recado, falar um pouquinho sempre desse Jesus aí, palavra, irmão e Eucaristia. Obrigada. Amém, eu que agradeço. E depois de conhecermos então esse jovem com esse dinamismo, com esse entusiasmo, aquilo que comentávamos antes, é a certeza de que a nossa igreja tem futuro, né? Que não está só na mão dos idosos, daqueles talvez assim com um tempo mais curto de vida, mas com um jovem como esse que se torne realmente um sacerdote que evangelize por muito e muito tempo, né, Rosana? Ah, isso mesmo. Nossa, é empolgante ver isso, né? E eu ainda comentava com ele assim de quão bonito foi quando, desde novembro, ao começar a preparação desse encontro, alguém já disse, mas vamos chamar o Alexandre porque ele tem um dinamismo muito grande, fala com muita propriedade, e é o que a gente pôde sentir mesmo enquanto conversava com ele ali na entrevista. Ele começou tímido, dizendo que não era muito de falar assim para as câmeras e tal, mas como você disse, quando a pessoa tem o dom, já logo se solta e aí a boca fala daquilo que o coração está cheio, não tem jeito. E vimos que esse coração estava cheio de muitas coisas boas, de muitas riquezas. Mas é claro que esse encontro ainda teve mais e a gente quer mostrar para vocês no último bloco. De volta com o nosso programa e hoje aqui assim comodamente no estúdio, desfrutando aí de um final de semana que a Rosana trabalhou para nós, fazendo a cobertura de um encontro de formação para catequistas. Está sendo assim muito prazeroso acompanhar cada um dos seus entrevistados. E quem que nós temos agora? Bom, agora como não poderia deixar de ser, o encontro só aconteceu porque tinha catequistas para estar lá ouvindo, participando. Então, nós entrevistamos também alguns desses catequistas, dentre os quase 80 que estavam lá. É um bom número para uma formação como essa, né? 80 catequistas. E tem alguns aí que deixaram também o seu testemunho,
a sua forma, o que é que estavam achando do encontro, e também a ansiedade, porque esse encontro aconteceu no início ainda da catequese, né? Então, a ansiedade por essa nova etapa, esse novo ano catequético que começa.